Fala, nação! Estamos aqui para reagir à coletiva pós-jogo do Felipe Luiz na derrota do Flamengo para o Atlético Mineiro por 1-0 no Maracanã pela Copa do Brasil. Primeiro confronto, segundo jogo da volta, né? Na próxima semana lá em Belo Horizonte. Vamos reagir ao que disse o comandante rubro-negro. E antes da gente iniciar o vídeo, eu peço o seu like, o seu hype também no nosso vídeo, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Sem mais enrolações, vamos de vídeo. Flamengo TV. Queria saber, depois desses 180 minutos contra o Atlético Mineiro, né, o que fica de aprendizado depois desses dois jogos, placares distintos, o que você tira de aprendizado em relação à parte tática, mental também, visando essa sequência. Sempre, como eu falo sempre, todo jogo deixa um aprendizado, deixa uma guia para onde podemos melhorar, onde podemos evoluir como equipe e também coisas positivas. Não é um adversário fácil, esperávamos esse jogo difícil e um resultado que dói, mas que está em aberta a eliminatória ainda. Boa noite, Felipe. Natália Brasil, da Rádio Roquete. Queria te fazer uma pergunta que ela tem a ver com o jogo, mas tem a ver mais com um jogador especificamente. No jogo passado contra o Atlético Mineiro, no final do jogo ali a gente viu a movimentação de você cumprimentando os jogadores e a gente percebeu que o Hulk fez uma reclamação ali do comportamento do Alacian. Hoje, quando ele entra em campo, em algumas oportunidades a gente vê ali que os jogadores, né, chegam ali e tem uma discussão e no final acabou tendo realmente um momento ali mais adverso entre ele e o Lianco e o Everson. Então eu queria saber de você, que foi um jogador muito experiente, passou aí por toda essa experiência em campo, agora é treinador, um menino jovem desse que foi teu também na base. O que você acha dessa situação? Como vocês tratam isso internamente? Eu acho que o Wallace é o jogador que é pelo caráter que ele tem, pela personalidade que ele tem. É ele. É o jeito dele, ele não tem que mudar, tem que continuar sendo ele. E sim, vai irritar alguns jogadores, vai irritar outros. O que ele não pode nunca é ser violento, ser agressivo. Ele tem que continuar jogando dessa forma que ele tá, que ele entra, ele incendeia o jogo, já nos deu muitas alegrias. E os adversários que se irritem também acontece com os outros. Eu, particularmente, a única coisa que eu não quero é que ele faça... atue de forma violenta ou então xingue, insulte algum jogador do campo, ao contrário. Mas eu quero que ele continue sendo ele, que ele continue sendo esse cara com esse caráter, essa personalidade. Léo, Fica à vontade, professor. cara, eu discordo. Eu acho que o Wallace, eu entendo o que o Felipe falou, da personalidade, bacana pra caramba, mas ele tá pegando isso, Léo, como uma coisa muito legal para ele. Muito bacana, de fazer tumulto, de brigar, de xingar, de não sei o quê. Desculpa, Léo, não sei o que você pensa, você foi atleta também, faz parte do jogo, o jogo falado que a gente brinca, né? Dá uma sacaneadazinha ali, uma ali, faz parte. Agora, eu acho que ele tá muito, ele briga com o zagueiro, ele briga com o meio, ele briga com o juiz, ele briga com todo mundo. Ele briga com todo mundo, e querendo ou não, Léo, desconcentra. Ontem, não sei se você reparou, ele arrumou uma confusão lá com o Ianco, teve uma bola que veio do lado direito aqui, o Ianco veio para pegar ele, bola tudo. Deu-lhe uma bicuda na bola, aquele meio que saiu. Ele vai arrumar problema, Léo. Ele vai arrumar problema. Eu discordo do que o Felipe falou. Eu acho que personalidade, bacana demais. É um menino, mas ele não tem que se impor com essa loucura. Com essa loucura de ficar querendo arrumar confusão com todos os jogadores adversários. Com todos os jogadores. Ah, Marcelo, isso faz parte do jogo. Sim, eu até acho que faz parte do jogo, né? Mas é o tempo todo, Léo. Todo mundo agora que olha, você olha pro jogo, quem vai entrar contra ele, lá vem aquele moleque ali, aquele moleque enche o saco, mete o cacete nele. Ele tá colocando em risco até a saúde dele, como atleta. Então, cara, eu acho interessante, eu acho que ele tem personalidade, o que o Felipe falou, concordo, mas tem que ser chamado a atenção, Léo. Tá demais. Não sei se você concorda, a galera que tá aqui também, é para um debate, a minha visão, ele tá passando do ponto. E eu não acho isso muito bom. Sim, e até ontem, né? Parece que ele falou uma coisa para os jogadores do Atlético na vitória do Flamengo no fim de semana.
né? Acho que falou algo aí, e aí acabou irritando os jogadores do Atlético Mineiro. E ontem, no final do jogo, o Hulk foi falar com ele, acho que foi, né, dar uma zoada nele. O Samuel Lino acabou tirando, né, o Wallace Ian. Esse jogo falado, né, como o professor disse, ele é importante. Agora, o cara também não pode basear o seu jogo em só ficar falando o tempo inteiro. Né? Ele tem que jogar, ele tem que fazer, ele tem que produzir. E ele é um jogador que tem essa característica. Jogador mente de personalidade, pega a bola e vai para cima. Né? Ele e o Lino, como disse muito bem o professor alguns minutos atrás, incendiaram o jogo por essa característica, né? De pegar a bola e já ir para o drible, né? Desmonta até mesmo a defesa que o Atlético fez ontem. Então, concordo com o professor, né, sobre essa questão. Fala menos e joga mais, né? Lógico que não perder toda a característica, toda a personalidade que ele tem, faz parte dele, né? Já está ali, não tem como você alterar, mas eu acho que pode dar uma lapidada, principalmente nesse time de falar, ó, segura, né? Não instiga, foca em realmente dentro de campo ser um cara diferente, né? E que certamente vai ser um jogador aí que vai ajudar muito o Flamengo. Já vem ajudando. É um jogador realmente que tem muita qualidade, né? O Wallace Ian. E a gente vai seguindo aqui até o professor, né? Mais algumas perguntas. Lembrando a galera que está aqui com a gente, não esqueça de deixar o like, compartilhar, se inscrever. É muito importante para o nosso crescimento. Vamos seguir aqui, né? A coletiva aqui do Felipe Luiz fazendo o nosso react a essa coletiva. Oi, Felipe. Boa noite. Sérgio Lobo aqui. Queria que você falasse sobre os estreantes. Né? Você hoje colocou durante a partida os três, o Samuel Lino, o Emerson Royal e também o Saul, mais para o final. E ficou muito claro para quem hoje estava no Maracanã que o Samuel Lino está muito pronto, inclusive até para, se você quiser, de repente, utilizá-lo com mais minutagem, enfim. Mas eu queria a sua avaliação sobre os três e se realmente os outros dois ainda estão um pouquinho abaixo no aspecto físico em relação ao Samuel. Nenhum dos três vinha. Bom, o Samuel jogou o Mundial e teve pouco tempo parado e vinha treinando, né, no Atlético. Os outros dois tiveram um tempo mais parado, bastante tempo sem jogar, mas eu acredito que rapidamente eles vão entrar na forma física, vem treinando. Hoje tiveram minutos e pouco a pouco eles vão estar em forma, porque são jovens, como eu falei, jovens em forma, não tem problema de peso, e é questão de treinos e minutos de jogo. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Continuando na questão aqui dos estreantes, mas puxando especificamente para o Samuel Lino, ele chega para uma posição que já tem Everton Cebolinha e também o Bruno Henrique. São dois jogadores que já estão há um tempo a mais no Flamengo, tem aquela questão de hierarquia, mas eu queria entender como que a comissão técnica, você especificamente, como que vocês entendem essa colocação do Samuel Lino meio que atropelando a fila do Everton Cebolinha e do Bruno Henrique? Ele chega de fato hoje para ser o titular do Flamengo? E o Michael? O Michael também. Não, então, para mim não existe ninguém com a camisa de titular, não existe ninguém com a vaga no time sem demonstrar no campo e sem trabalho, né? Mas a gente sabe da qualidade do Samuel, da hierarquia que ele tem, do diferencial que ele é quando ele pega a bola, e é justamente o jogador que precisávamos para essa posição, um jogador desequilibrante e determinante na área do adversário. Então, depois eu sempre falo, o campo fala e vai jogar o melhor. Boa noite, Felipe. Bruna Medeiros, do Disfla. Hoje o time apresentou muita dificuldade de criação antes dos estreantes entrarem, né? Principalmente do Samuel Lino. Qual a sua avaliação dessa dificuldade? Faltou um meia, talvez ali, mais de criação, mais característico. O que você avalia aí dessa dificuldade hoje? Obrigado. Bom, primeiro que jogos contra o time do Cuca nunca são fáceis, né? São sempre jogos assim, muito pelos encaixes individuais, pelas... Fala, professor! Mais uma vez, Léo, mais uma vez, ele sempre justifica, cara. Parece que o Flamengo joga sempre contra times galácticos, né? O jogo com o Fluminense é muito difícil, o jogo com o Atlético é muito difícil, o jogo com o Bayern é muito difícil, o jogo com o Atlético City Cara, ele sempre dá uma justificada, cara, e não olha um pouquinho para os erros, né, cara, de que o time vem cometendo. Né? Ele valoriza muito o adversário, né? Valoriza muito, são sempre muito difíceis, é muito complicado, tipo assim, eu estou fazendo o meu máximo, mas o cara lá é muito bom. Enfim, cara, eu não vejo. Quando ele falou ali dos jogadores, cara, ele não quis bancar.
O campo falou ontem, ou não? Você tem alguma dúvida, galera, Léo, que o Samuel Lino está à frente do Bruno Henrique, do Michael, do Cebolinha hoje? Não tem dúvida. É o que demonstrou hoje, o Samuel Lino, pelo que demonstrou hoje, tem tudo para vir a ser titular do time realmente. Fez uma partida fantástica, né? Enfim, nós temos um grupo muito forte, mas hoje realmente o Samuel Lino está à frente. Qual o problema de você falar isso? Não, mas ele quer porque, querendo ou não, Léo, numa posição onde ele é um cara que ele tem um carinho, um apreço muito grande pelo Bruno Henrique. E com o Pedro em campo hoje, então ele vai botar o Bruno Henrique aonde? Não tem essa opção. Então, cara, é uma defesa indireta aos jogadores que ele gosta, né? Mas tinha que marcar. Em relação a isso que ele fala toda hora, cara, isso cansa. Toda vez, todo time que o Flamengo joga, né? É o melhor time, o treinador é espetacular, é fantástico, ele é muita dificuldade. Óbvio, isso vai acontecer sempre. Agora, ele tem que criar estratégias e mecanismos para conseguir mudar e vencer esses jogos. Boa, boa. E até em cima disso, né, a pergunta ela foi bem pertinente, né? Diante da atuação que teve, né, o Samuel Lino e fazendo, né, até mesmo uma comparação com esses jogadores, Michael, Cebolinha, né, o próprio Plata, Luiz Araújo, jogadores que já trabalharam por ali, né, a atuação do Lino, sem sombra de dúvidas, é para credenciá-lo aí para o próximo confronto diante do Ceará, se eu não estiver enganado, pelo Campeonato Brasileiro, para ser titular, para ganhar minutos, né, para já estar muito melhor, né, no confronto que vai ser decisivo diante do Atlético Mineiro, né, na próxima semana lá em BH, na Arena MRV. Vamos seguindo aqui o nosso react, né? Perseguições e porque muitas das vezes os jogadores não conseguem e acabam forçando o jogo e gerando esses contra-ataques, esse jogo de ida e volta que não nos interessa. E no primeiro tempo foi assim, não conseguimos encontrar tantas vantagens, né, no nosso plano de jogo, na qual eu coloco a minha parte de culpa. Mas mesmo assim, criamos chance de gol no primeiro tempo. Tivemos um lançamento aí do Léo pro Pedro, que ele quase domina. Tivemos chute do Plata, algumas entradas na área com o Luiz Araújo, chute do Everton Araújo também na trave. Tivemos algumas possibilidades de gol. Talvez, eu me atrevo a dizer até mais que no jogo anterior, por mais que o jogo tenha sido pior, né? Porque para mim hoje o jogo foi muito ruim, não, mas foi pior do que normal na fase defensiva nossa, né? Então, isso sim que nós temos que corrigir e melhorar para o jogo de volta. Como eu falei, tá tudo em aberto, mas no segundo tempo já melhoramos bastante, conseguimos criar essas chances, desmontar um pouco mais essa defesa deles para poder chegar na área do adversário. Felipe, tudo bem? Boa noite. Gabriel Orfa, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, desde o começo do ano muito se falou sobre uma possível prioridade ao Campeonato Brasileiro, né? Depois da derrota para o Central Córdoba, você falou que isso não é verdade. E eu queria saber como é que você enxerga agora a situação desse jogo de volta na Copa do Brasil, porque o Flamengo está na liderança do Brasileiro, brigando na parte de cima da tabela. Tem agora um jogo difícil contra o Ceará, uma viagem longa, talvez muito desgastante. Depois vai para Minas para a Copa do Brasil. Como é que você enxerga esse jogo? Se você pretende ir com força máxima, tanto contra o Ceará quanto contra o Galo. E também, se você puder falar, aproveitando também, sobre os reforços nessa janela, você já teve 4, e você teve um retorno também do Vitor Hugo. Quero saber se você pretende utilizar o Vitor Hugo em algum momento. Obrigado. Só antes dele responder, eu queria pedir que a gente fizesse uma pergunta. Nós temos minutos. Eu já até esqueci a primeira. A primeira é do... Ah, ok. Não, é bom, como a gente já falou, Brasileiro e Libertadores sim que são prioridades, mas eu entrei hoje para ganhar. Com o time que entrou no campo, foi um time montado para vencer. Da mesma forma que o jogo do Ceará, vou preparado para vencer, com as peças que eu acredito que são as melhores para poder vencer o jogo. E depois na volta, claro que vamos para tentar reverter, como eu bem falei antes numa pergunta de um companheiro teu, para mim, na minha opinião, está totalmente aberta. Sabemos que é difícil jogar no estádio do adversário, mas da mesma forma que eles venceram aqui, a gente pode vencer lá. Felipe, aqui. Ok. No lance do gol, né, o Atlético fechou as linhas de passe, o Flamengo trocou passe dentro da área, resultou de um erro, o Coelho fez o único gol da partida. Qual a sua recomendação para os jogadores da defesa, zagueiros, goleiro, quem mais participar da saída de bola, em situações como essa, em que não é possível arriscar um passe ali, ou é muito perigoso, como foi, e o que é que saiu errado nessa jogada? Bom, eu não vi ela toda ainda, mas eu sei como é que o Atlético pressionava e sei como é que eram as soluções, né? Então, essa nossa saída de bola, ela nos deu tanto sucesso até agora, a gente saiu jogando de várias formas diferentes, contra várias pressões diferentes,
E hoje aconteceu o primeiro erro, talvez, de saída de bola, que tenha acontecido o gol, na qual eu peço para os meus jogadores fazer isso, eu peço para eles saírem jogando e eu sei do risco que existe. E algum dia iria acontecer. Foi hoje, infelizmente. Então, a única coisa que eu quero é que eles não parem de tentar de sair jogando, porque eu acredito que no futebol dessa forma, essa é a minha ideia, e eles assumiram e entenderam bem o que eu quero e o que eu espero, né? Nessa saída da pressão, eu acredito que foi um passe onde o Léo não contava com que tinha um jogador esperando, não sei se era o Coelho, né, que antecipou, e um passe atravessado na frente da área, e acabou que perdemos a bola e tomamos o gol. Mas, como eu falei, responsabilidade minha, porque é uma... Fala aí, professor. Léo, desculpe, Felipe. Não era pro Léo cruzar aquela bola. Não era pro Léo. É soberba, né? Desatenção, desconcentração. O cara estava muito próximo. Ele cruzou a bola na área toda. Ele estava muito aberto aqui. Ele faz uma bola que é risco. Eu entendo, concordo, acredito nisso tudo que o Felipe falou, do jogo apoiado, da saída construída, bacana demais, e realmente, ele tem razão, o Flamengo tem muitas saídas, contra marcações diferentes, consegue sair. Só que tem horas que você tem que olhar e falar assim, caramba, não dá para sair. Não dá para sair. E aquele momento, o Flamengo, a bola vai do Léo Ortiz, ela vem de novo no Rossi, né? Chega no Léo Ortiz, o Léo Ortiz dá a bola para o Léo Pereira. E aí o Léo Pereira tinha que ter entrado e feito uma ação. Por quê? Porque o rapaz estava pressionando lá, o Léo Ortiz. E aí ele, meio displicente, ele cruza uma bola muito perigosa na frente da área. Não há necessidade de correr um risco desse, Léo. E aí o Felipe está querendo justificar como se fosse uma ação. A gente sabe que é uma ação muito bem trabalhada por ele, Felipe Luiz. Por ele, Felipe Luiz, com esse jogador. Só que o jogador que tem a leitura. Então, para mim, foi desconcentração e uma segurança exagerada do Léo Pereira naquele momento. Não era para fazer aquela bola ali. Não era para fazer. E aí, Léo, eu vejo a dificuldade de quê? De um vazio no meio-campo, né? Onde falta a apresentação de jogadores também para tentar o jogo por dentro. O Flamengo até saiu algumas vezes, mas faltou mais, porque o Everton e o Alan não tem muito essas características. E aí a coisa fica muito difícil. Fica difícil, né? Isso que o senhor fala, né? Lembrando a galera, aí somos quase 160 aparelhos conectados. Eu peço a você que deixe o like, nos ajude a chegar à nossa meta de 300 likes, é muito importante. Sei que a galera está olhando aqui, né, o nosso react, principalmente o professor falar um pouquinho, mas estão esquecendo de deixar o like, é muito importante para o nosso crescimento de verdade. E até dentro dessa análise, professor, ele fala que o Léo não viu. O Léo tem que ver. Né? O Léo tem que ver, não existe isso, o Léo não viu, né? Ele tem que ver tudo aquilo que ele vai fazer antes de achar um passe para o companheiro. Ele tem toda a situação, ele tem que ter tudo mapeado. É isso que se espera de um jogador de altíssimo nível, né? E você não joga contra ninguém. Você tem um adversário que te pressione, e aí você olha, pô, tá tudo fechado, eu vou quebrar do Pedro, vamos trabalhar o apoio frontal, eu vou quebrar no Lino, para abrir um pouco mais o jogo, para ele segurar, para ele tentar uma escapada. Né? Enfim, então tem algumas saídas, né, que você pode, de certa maneira, colocar nesse tipo de jogada. E nem sempre você vai conseguir quebrar todas as pressões feitas pelo adversário. Porque senão o Flamengo vai jogar 100% sempre nessa saída de bola. E não é assim que funciona. O adversário vai conseguir te neutralizar. O adversário te estuda. Estamos falando, professor, de um Flamengo-alvo, aonde o Cuca, aonde o Léo Condé, que o Flamengo vai enfrentar no fim de semana, estuda o Flamengo de forma detalhada, minuciosa, para tentar, de certa maneira, neutralizar e aí poder ter chance de vencer o jogo como o Atlético venceu ontem no Maracanã, né? Perfeito, Léo. Ele tem que ter a visão. Ele tem que saber o risco que ele vai correr. Tá no momento, tudo bem. Há um atacante lá na frente, correr um risco. Né? É diferente, lógico que é diferente. Mas o zagueiro ali, o volante, tem que ter um entendimento do setor do campo que ele está e o risco que ele está correndo. E a gente fala sempre isso aqui, Léo, fazer gol é difícil. Tanto é difícil que o Flamengo ontem criou depois que o Lino entra, e o Flamengo não cria por uma mudança tática, uma mudança de modelo, não. Ele cria devido ao Wallace e o Lino, que entraram muito bem e descaracterizaram o modelo do Atlético. Não por uma mudança tática de passa esse para cá, insere esse ali, não. A entrada desses jogadores que fez a diferença.
quando ele falou ali que o Flamengo depois construímos. Não, o Lino e o Wallace destruíram a ideia montada pelo Cuca. E aí o Flamengo passou a ter um volume muito grande de ataque na área do Atlético Mineiro. Verdade. Até o nosso camarada Marcelo Melo, né? Muito bom dia para você. Ele manda uma mensagem aqui. Ó, no lance do Léo Pereira, fomos vítimas do mesmo veneno que o Felipe Luiz quer dar aos adversários. E os 3 da frente do Galo tem de sobra, né? Que é a velocidade, né? E combate. Infelizmente, foi com a nossa zaga. E a leitura de quem está na zaga, né, Marcelo? E a leitura também do Rossi, do próprio Felipe, né? E aí são jogadores que têm uma autonomia muito grande, Marcelo. Não dá para ficar refém do que vem do banco. Né, você lê, eu sou um zagueiro, eu vou enfrentar um Rony que é veloz, eu vou enfrentar um Coelho que é veloz, eu vou enfrentar um Russo com 36, 37 anos que tem força e velocidade. Né? Eu vou ficar dormindo com a bola, eu vou ficar, de certa maneira, né, deixando essa bola muito tempo dormindo nos meus pés? Não, vamos acelerar o passe, vamos tentar quebrar essa linha e atrás dessa primeira linha de pressão do Atlético, que tem boa velocidade, você ter superioridade e aí sim você construir o seu jogo. São leituras, né, que têm que ser feitas pelos atletas dentro de campo. Nós estamos falando de um Léo Pereira, 28 anos, um cara que tem um lastro, uma casca muito grande. A gente não está falando de um menino de 18, de 17, né, 16, que está em fase de maturação. Nós estamos falando de jogadores experimentados, que já tiveram grandes embates, né? E o próprio Léo Pereira já enfrentou esses caras. Teve um jogo no domingo, né? Então ele sabe muito bem o que estava enfrentando. Né? Então são algumas coisas, né, que nesses confrontos você tem que rapidamente usar como armas, né? E no meu entendimento, o Flamengo acabou falhando, né? Dando demais aí a possibilidade do Atlético, né, vencer a partida como venceu num erro individual. Não estou querendo aqui crucificar o Léo Pereira, mas nós temos que falar, né? E foi por conta desse erro, né, do Léo Pereira que acabou acontecendo a derrota do Flamengo no Maracanã, tá? Vamos seguindo aqui o nosso react, né? Uma saída de bola que eu treino e eu peço para eles fazerem e às vezes o risco está aí. Felipe aqui, Thiago Lima do GE, boa noite. Felipe, eu queria te perguntar em relação ao Luiz Araújo, que a gente viu hoje é um jogador que não foi bem na minha avaliação, e ele estava na esquerda, você encaixou o Matheus Gonçalves na direita, né, para ele poder jogar ali, e você puxou o Luiz para a esquerda. A gente já viu você fazer isso outras vezes. Eu queria saber como é que você enxerga o Luiz Araújo na esquerda. Você acha que ele consegue render ali o que ele rende na direita? Obrigado. Não, acredito que o melhor lugar dele seja, né, na direita, né? Mas hoje eu queria deixar o Matheus Gonçalves ali pelo drible que ele tem. Ele é um jogador de 1 contra 1, com esses encaixes, essa marcação individual, ele é capaz de tirar o jogador de cima. E sempre pensando em que o Luiz Araújo é letal e um finalizador nato para quando a bola chegasse dentro da área para ele pudesse fazer os gols, do mesmo jeito que ele jogou outros jogos e fez gols e deu assistências do lado esquerdo, né? Sei que o jogo em si dele não é beneficiado com ele jogando na esquerda, mas a fase de finalização dele ali, eu acredito que sim. A resposta explica o porquê que a gente falou aqui. Quando ele fala que o melhor do Luiz é do lado direito, né? Para que ele vai tirar? Porque ele achou que o Matheus... desculpe, Léo, não cabe. Porque ele afina... Poder de finalização na área. O Luiz finaliza muito bem de fora da área do lado direito. Né? Ele não tem tantos gols de dentro da área como o Felipe fala. Então, na minha opinião, é uma desculpa. Não é uma realidade do que a gente olha para o campo e vê. Eu penso o seguinte, eu tenho um jogador com muita capacidade do lado direito, que é o Luiz. Esse eu não vou tirar dali. Ele está me potencializando muita coisa. Vamos dizer assim, no caso, domingo, o Samuel Lino entrou pelo lado esquerdo, mostrou o jogador. Aí no domingo, não, vou ver ele pelo lado direito, que ele também pode jogar ali. Não cabe. Desculpe, Léo, não cabe. Você tirar o jogador do seu melhor local. E ele fala isso quando ele se apresenta no profissional do Flamengo. Que ele fala, eu vou utilizar os jogadores nas suas posições, nas suas melhores características. E o Luiz Araújo já tem vários jogos indo para o lado esquerdo, onde ele não é o mesmo jogador, Léo. Ele, incrivelmente, eu já falei isso aqui na live e vou repetir, que eu falei lá no início. O Luiz Araújo, eu sou canhoto também. O Luiz Araújo é um canhoto que não se sente à vontade do lado esquerdo.
o posicionamento corporal dele é outro, ele não fica à vontade ali. Mas o Felipe achou ontem que ele ia pegar o Matheus Gonçalves, botar no lugar do Luiz, pegar o Luiz, passar. Olha quanta modificação para você poder encaixar um cara no time. E isso leva o quê também? A você ter um atacante como o Pedro, que fica muito distante e a bola não chega para ele. Então, são umas conexões que não estão acontecendo. Né? Então, ele fala, ele dá uma resposta que vai contra as ações dele, quando ele fala que o Luiz é muito bom do lado direito, e ele pega o cara e bota do lado esquerdo. Eu não consigo entender isso, Léo. Eu acho que num momento, num determinado jogo, numa determinada que você precise, ok, mas ele está fazendo isso de forma recorrente. O Luiz tem jogado mais do lado esquerdo do que do lado direito, onde ele tem o seu melhor jogo. É verdade, né? Tá dando um bom dia para essa galera que tá chegando, né? A gente vai seguir aqui fazendo o nosso react lá, e o Varlan, o Flaloves, o nosso camarada Pedro Augusto, o Sérgio, o Fernando, o meu parceiro Brownie, o Mazin Lima, enfim, toda essa galera que tá aqui com a gente, a Michele Pacheco, lá de Santa Catarina, né, de Siderópolis, né, terra do Valdo, né, jogou muita bola o Valdo, né, no Botafogo, no Paris Saint-Germain, jogava muito o Valdo, né, enfim, o Fernando Rocha, toda essa galera que tá aqui com a gente, lembrando mais uma vez, a nossa meta é 300 likes, tá, 300 likes é a nossa meta, então você que não deixou o like, deixa o like, é muito importante para o nosso crescimento, e se inscreva também, hype os nossos vídeos, hype também as lives após serem finalizadas, é muito importante para o nosso crescimento. Vamos seguindo aqui, fazendo o nosso react, e só para seguir um pouquinho no que disse o professor, e ontem no jogo, assistindo, o Matheus estava tentando do lado direito, né? Poderia ter invertido os lados, né? Não é obrigatório iniciar de um lado e terminar do mesmo lado, não, faz uma troca, até para ver se o desencaixe vai acontecer de forma muito mais constante, né? Muito mais impactante na defesa do adversário, no caso do Atlético Mineiro. Né? E aí fica aquele time estático, né? Os jogadores numa posição que não estão encaixando. Às vezes é só um passo para o lado direito, do lado esquerdo, para frente, para trás, como o professor sempre fala, que faz o desajuste no sistema defensivo do adversário. Há o desencaixe. Esse desencaixe pode favorecer o Flamengo, poderia ter favorecido o Flamengo. Então, um time muito estático, muito parado, facilita demais a marcação do Atlético Mineiro. Mas vamos seguir, né? Como um jogador que se sacrifica pela equipe, fez com toda a naturalidade, tentou. Como você falou, não foi um bom jogo, nem dele, nem da equipe. Mas isso é normal e com certeza eu penso nele mais no lado direito. Felipe, aqui à sua direita, Gustavo. Jogadores que acabaram sendo poupados hoje, foram poupados pelos números da fisiologia, da preparação física, ou foram em virtude de ser a Copa do Brasil? Não, foi um planejamento onde eu decido os jogadores, né? E nenhum deles, nem o Arrascaeta, nem o Jorginho, tinham sido vetados, mas eu acredito que pela sequência que eles estão tendo, também pelos dados, né? Mas pela sequência que eles estão tendo, não seria prudente colocá-los hoje e depois domingo também, então decidi por outras opções, também que encaixavam com o plano de jogo que eu tinha pensado. No caso, o Matheus Gonçalves, no caso, o Luiz Araújo, pensando no que poderia ser a partida e também nas trocas. Então, no outro jogo, o Arrascaeta, que teve em campo, não foi beneficiado por esse plano, então optei por outras trocas hoje, optei por descansar ele para ele poder ter treinos aquisitivos e chegar bem no final de semana e na semana que vem. Felipe, boa noite. Pablo Rua aqui do canal Voz do Ninho. Na semana passada elogiamos a bola parada do Flamengo, que o Flamengo tinha feito 3 gols, dos últimos 4 gols foram 3 de bola parada. Agora, se tornou algum motivo também de preocupação, porque a bola está entrando um pouco com ela no chão de forma central também, ou isso você está vendo com normalidade? Qual é a preocupação? Desculpa, não... Se você tem alguma certa preocupação, porque a bola também não está entrando com ela jogada no chão, né? Só bola aérea praticamente. Não entrou. Hoje tivemos muita chance de gol, na minha opinião. Na minha opinião, não. Na verdade, tivemos chances de gol muito mais do que no último jogo. Tivemos bolas na trave, tivemos a chance do Lino, tivemos chances de fazer gol, tivemos gol impedido. A criação, ela muito é bloqueada pela qualidade defensiva do adversário. E como eu falei para vocês podem olhar nas estatísticas aí, quantas vezes os times do Cuca são goleados, né? É difícil de entrar na defesa dele porque é um time que defende bem, porque o modelo de jogo é muito
passa muito por essa fase defensiva. Então, são times que te geram dificuldades na criação. Vão existir outros jogos que não vão ser assim, vão ter jogos que sim. Então, eu acredito que o time, eles estão com as soluções e depois, claro, vão ter dias que vão estar menos finos como o caso de hoje. Aqui, Felipe, boa noite. Felipe, o gol do Atlético, ele sai numa jogada que eu acredito... Eu até queria falar, professor, sobre essa questão, né? Sobre ele falando ali do Atlético Mineiro, né? Eu discordo, né? Eu discordo do que falou o Filipe Luís, né? Sobre essa questão de criar, né? O Flamengo teve muita dificuldade, né? O Flamengo teve dificuldade, vem tendo dificuldade nos últimos jogos. E não dá também, e aí entra naquilo que o senhor falou alguns minutos atrás, né? Sempre o adversário. O Felipe já sabe que o adversário vai marcar o Flamengo, vai dar dificuldades, é o trabalho dele encontrar soluções. Né? Não dá para ficar sempre com o mesmo discurso. Todo respeito ao Filipe Luís e com os jogadores que o Flamengo tem, né? Ele tem que brincar com esse elenco. Aí entra alguns minutos como eu acabei de falar, né? Um Luís que estava morto do lado esquerdo, traz por dentro, traz para o lado direito, leva o Matheus por dentro, leva o Plata para o lado esquerdo, muda situações, né? Pensa fora da caixinha. Né? Eu sei que é um treinador ainda em formação, mas tem que encontrar soluções. Não dá para você ficar, né, com um problema na sua frente preso a esse problema, o professor. Até porque é um elenco com muita capacidade. Né? Se ele não puder realmente fazer esse elenco ser diferente, né, entregar coisas, né, fora do comum, aí eu não sei quem mais vai conseguir fazer esse Flamengo jogar. Léo, ele responde, né, contra ele, quando ele fala é muito difícil jogar contra o time do Cuca. E aí? Já se dá por derrotado? Eu não vou criar nada de novo? Eu não vou criar, eu entro com uma estratégia, tá? Eu entro com uma estratégia ali, ó, eu acho que para a gente vencer o time X, a gente vai fazer isso. Vou botar o Matheus Gonçalves aqui, o Luiz ali, tal. Olhou para o campo, 20 minutos, meia hora, não deu certo? Você foi muito bem. Matheus, entra, vem você por dentro, bota o Plata na esquerda, passa o Luiz para o lado direito. Já fez uma mudança tática, de característica de jogador e tático. Não, porque nós criamos. Não, o que criou, eu sei que é sempre isso, galera. O que criou foi o Samuel Lino com o Wallace Ian. Não teve nada de troca, como você falou, Léo, de uma mudança. Não, Marcelo, ele pegou, botou o Emerson Royal de ponta, né? Botou o Alan por dentro, empurrou. Não, ele botou o jogador foi lá e jogou e descaracterizou e bagunçou o sistema defensivo do Atlético. E quando ele fala, né, dos jogadores que foi perguntado ali, muito boa pergunta do Jorginho, do Arrascaeta, ele fala, não, eu achei, né, eu resolvi. Não, mas tem os dados também. São os dados ou você resolveu? Eu não entendi. Fiquei sem entender. Os jogadores tinham condição ou não tinham? Eu achei que talvez pudesse sobrecarga. Aí tiveram os dados também. Mas, pelo que eu entendi, ninguém da fisiologia ou do departamento de médico falou para ele, ó, cuidado que o Jorginho e o Arrascaeta podem lesionar. Ele achou isso, aí depois ele juntou. Enfim, Léo, eu acho que é meio confuso. E o que ele está falando ali bate, não sei se você concorda, a galera aqui, com o Flamengo no campo. O Flamengo é um Flamengo confuso, onde não tem essas ideias que você falou ali. Nós estamos aqui batendo um papo, nós não estamos no dia a dia, mas já falamos aqui, em algumas mudanças, não é nem de troca de jogador, mudança de posicionamento de jogador, que você pode vir a ter uma vantagem contra o seu adversário. E até tem a mensagem da Lira, né, falando sobre essa questão, né, de prioridades, né? Ela coloca aqui uma palavra prioridade. Ontem, com um time que entrou, que é bom time, tá? Não estou dizendo aqui que não é um mau time, mas é um bom time. Mas passa para o torcedor, professor, aquela coisa de Copa do Brasil, fica um pouco mais para trás, prioridade brasileira e Libertadores? Ou não, professor? Ou foi, de fato, um erro do Filipe Luís na visão do senhor? Léo, você passa uma visão de conformismo. Perdemos, não é bom, mas também não é o nosso principal objetivo. A Lira foi muito bem. Passa isso, entra na cabeça do jogador. É um jogo importante, todo jogo é importante, é óbvio, mas o cara meio que, não é o nosso objetivo principal, ainda tem um segundo jogo e tal. Você passa a usar as desculpas, e o que não é bacana. E você para de olhar os defeitos.
Você serve como desculpa. Nós jogamos mal, mas também não foi tão mal assim, até porque também a diretoria não está muito preocupada com essa competição. Então, você acaba dando aquilo que eu falo aqui muito, muleta para o atleta. Né? Não estou falando que foi isso, mas é meio que um conformismo. Isso, para mim, na minha opinião, concordo com a Lira, não é legal. Não é legal esse tipo de postura. Boa, bacana. Vamos seguir aqui, né, fazendo o nosso react. Lembrando a galera que está aqui com a gente, né, você que não deixou o like, deixa o like. Faltando aí, né, a nossa meta é 300 likes, mas eu acho que dá para chegar a 200 likes, tá? Eu acho que dá para nós chegarmos a 200 likes. Tem 154 likes, faltando 46 likes para nós chegarmos à nossa, né, a nossa segunda meta, vamos dizer assim, uma meta mais modesta, né, a 200 likes. Então, nos ajude aí a chegar a 200 likes, é muito importante para o nosso crescimento. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva também. Que seja uma das que você mais ensaia, pelo menos nos treinos que a gente teve acesso, a gente sempre via ali essa jogada de saída, tocando por baixo e tal, e acabou saindo o gol do Atlético hoje nessa situação. O Flamengo perdeu o jogo e vai para Minas Gerais com uma situação delicada, porque agora o Atlético tem pelo menos a vantagem do empate. Queria saber como é que foi a conversa sua com os jogadores depois do jogo, para não deixar essa peteca cair, para eles continuarem acreditando e para acreditar numa possível virada no jogo da próxima semana, já que no retrospecto, perde o primeiro jogo para o Atlético, depois vira aqui no Maracanã. No ano passado, o Flamengo vence dentro da Arena do Galo e é campeão da Copa do Brasil. Queria saber se você já teve essa conversa com os jogadores e como é que foi, já visando uma possível virada na semana que vem. Obrigado. Não, depois do jogo, claro, com a cabeça quente ali, não tem conversa, mas é muito claro, faz parte do futebol a derrota, né? Não foi a primeira do ano, né? E não sei, mas provavelmente não vai ser a última. Então, a derrota ela faz parte. E eu sempre gosto de mostrar para eles o porquê perdemos, o porquê jogamos mal, ou não jogamos tão bem, e por que ganhamos e por que jogamos bem, ou ao contrário, porque às vezes se ganha, mas não joga bem, né? Então, eu gosto de ser muito realista com o que está acontecendo. Amanhã temos pouco tempo até o jogo do Ceará, mas amanhã vou simplesmente analisar, rever todo o jogo novamente e passar para eles o que aconteceu no jogo para que esses erros sejam corrigidos. Mas a derrota, o resultado negativo, ele faz parte do futebol e claro que os jogadores estão com muita dor ainda dessa derrota, eu também, o que mais, mas sei que faz parte dessa nossa profissão e levantar a cabeça o mais rápido possível para poder vencer final de semana. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. No primeiro tempo, né, você falou um pouco sobre esse jogo mais acelerado da equipe do Flamengo. Eu senti um buraco dentro do meio de campo da sua equipe. Você acredita que teve falta de uma presença do Jorginho ou então do próprio Saul? Queria até que você explicasse qual seria a minutagem desses dois jogadores, né? Qual seria a disponibilidade deles para o jogo. E até no gol sofrido, faltou ter um homem de armação mais potente para vir buscar essa bola, para jogar para a parte ofensiva? Obrigado. No gol? No gol foi um tiro de meta, não foi? Sim, mas se faltou essa presença de um meia de armação para vir buscar essa bola, o Jorginho faz muito isso. Bom, vamos lá. Primeira questão, o buraco que você via no meio-campo era fazia parte do nosso plano de jogo. Os dois volantes estavam posicionados, mesmo se o Jorginho estivesse no campo, estaria posicionado no mesmo lugar dos outros jogadores, tanto do Alan como do Everton Araújo. E esse buraco existia para gerar esse espaço para a gente depois buscar essa bola, né? Então fazia parte do nosso plano de jogo. E por vezes saiu certo, a bola entrou por dentro, porque é um time que permite jogar por dentro. Ele bloqueia essa marcação individual, bloqueia teus jogadores e depende muito da qualidade individual, de ele tirar o jogador de cima, de vencer duelos e evitar passes verticais. E hoje tivemos muitas vezes esses passes verticais que nos geraram esses contra-ataques e ida e volta. E repito, sobre o Jorginho no gol do Atlético Mineiro, ele estaria posicionado no mesmo lugar do Everton Araújo e do Alan. O gol foi um erro de passe, onde o Léo Ortiz estava, acho que, livre. Mas acontece, como eu falei, acontece. Cada jogo a gente prepara um tiro de meta, um plano de jogo em função do plano de jogo que a gente tenha, e às vezes são diferentes, às vezes tem um meio armador, às vezes não, vocês podem analisar também. Mas hoje, infelizmente, aconteceu esse gol, na qual não tem problema nenhum para mim,
porque como eu falei, o risco ele existe, ele sempre vai existir, e hoje aconteceu, e o importante é que a gente possa corrigir e não exista mais. Felipe, boa Léo. noite, aqui à sua direita. Maurício Luz do Lance. Pode falar, professor. Essa resposta bate com o que você falou. Nós tivemos um plano de jogo, o buraco no meio fazia parte do nosso plano de jogo. Estava dando certo? Na minha opinião, não. Mudou? Não mudou. Continuou com um buraco no meio enorme, um buraco numeral, porque eles pressionam, ele não respondeu a pergunta. Ele não respondeu, porque o Jorginho estaria no mesmo lá. Eu acho que não. A característica do Jorginho na construção de saída de bola, primeiro, que o Jorginho, na saída de bola, normalmente, ele não fica lado a lado com outro volante. Ou ele sai para deixar um volante, ou ele entra e pede o volante para andar, onde exatamente ele falou, o rapaz fez a pergunta do buraco no meio. Então, para mim, cara, ele não consertou, ele teve uma estratégia, eu entendo, respeito, eu acho que a gente criar um buraco no meio para a gente vai ser bom, porque a gente vai ter isso, vai ter aquilo, não aconteceu. E aí ele não muda. Quando ele fala, não tivemos um meia, já jogamos sem meia, faltou o meia. O Flamengo tinha um bloco de 6 e um bloco de 4 lá na frente. E esse buraco que ele falou não era preenchido. Então, o Flamengo não tinha essa dinâmica de jogo por dentro, onde ele falou que o Atlético deixa de jogar por dentro. E aí o Flamengo fica tentando com passes verticais dos zagueiros e várias vezes, na maioria das vezes, os passes foram errados. Por quê? Porque o Atlético estava bloqueando essa saída de bola do Flamengo. E até nessa movimentação, né, a marcação individual que o Atlético fez muito, né, e vem se utilizando, se utilizou no domingo passado, se utilizou ontem diante do Flamengo, as movimentações elas são fundamentais, né? Ela não pode ter os jogadores estáticos, né? Como o próprio Felipe disse, ele já sabe onde ele vai estar. Não, essa movimentação até para confundir, para dar a opção de passe para quem tem a bola, ela é fundamental, né? Até mesmo essa movimentação de quem está por fora. Quem está por fora vem por dentro e quem está por dentro vem por fora para mexer a marcação. E nessa mexida, né, você acaba ganhando segundos importantes, onde o jogador vai ter espaço para dominar e quem sabe até girar em cima do seu marcador e ter essa vantagem em termos de qualidade, né? Enfim, então acho que estava ali o problema, né? Mas ele acabou não solucionando, né? E aí entra a autonomia dos caras, né? Foi treinado assim, não está funcionando, o treinador não dá um comando para mudar. Calma aí, eu tenho que dar soluções dentro do campo de jogo. Sou eu que estou jogando, sou eu realmente que tenho que vencer esse duelo. Se eu vencer, né, não fazendo o que ele pediu durante a semana, o que treinou, você acha que ele vai me dar bronca? Não vai, não vai. Ele quer o produto final, né? Da forma que você der esse acabamento e entregar o produto final, que é quebrar as linhas e chegar de forma equilibrada ao gol do adversário, no caso do Atlético, ele não vai te cobrar. Isso é fato. Tá aqui um treinador, né? Eu, como jogador, já fiz isso e nunca fui cobrado, né? Pelo contrário, não, tá bom, valeu, foi bem pra caramba, mas não foi o que ele pediu. O que ele treinou durante a semana foi a autonomia nossa dentro de campo. E o professor sabe muito bem disso, já aconteceu certamente muitas vezes com jogadores dele, enfim, isso é natural, mas a gente às vezes não vê no Flamengo essa autonomia, professor. Léo, e você falando, já aconteceu isso comigo várias vezes, Léo. Do Atlético chegar, professor, eu troquei lá com o Léo, porque não estava conseguindo construir aqui, a gente fez uma troca, deu certo, eu vou falar, cara, perfeito a ação de vocês, a gente cria um plano, cria uma estratégia, às vezes não dá certo, e vocês dentro do campo é que sentem o que está acontecendo. Então, faltou isso. E quando ele fala isso, você vê que é uma ideia meio que já sedimentada, né? O Jorginho estaria ali, o outro estaria ali. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Teoricamente, dentro da minha planificação, é para o cara estar ali. Ok, só que eu tenho um adversário. Se o adversário tirar essa minha possibilidade, eu tenho que criar outra, eu não posso ficar ali. Professor, mas o senhor falou para eu ficar ali. Eu fiquei ali e não deu certo. E aí? Acabou o jogo, já era, a coisa não aconteceu. Então, tem que ter a planificação, sim, mas tem que ter a atitude do atleta que você falou, que você foi muito bem. Professor, já tive isso várias, não foi uma, duas, três, não, várias vezes. E às vezes eu falo assim, cara, tu trocou com o fulano lá, deu certo, né? Mantém que tá legal, acabou. Professor, posso trocar com o Léo lá? Pode trocar, vai lá e troca. Ou, não troca não, sabe por quê? Eu estou entendendo o que você está falando, mas se você trocar, vai abrir um espaço ali, é melhor nesse momento não. Vamos ajustar isso no intervalo? Não, daqui a pouco eu vou botar o fulano, vai acontecer isso. A troca que faz parte do desenvolvimento do trabalho. Boa, bacana, verdade. Vamos para final aqui. Você falou né, finalzinho aqui do Felipe Luiz, a gente até passou um pouquinho, né? Contra até ficou legal. Da sequência, etc. Já tá indo pro Mas final. 2 jogadores que têm maior minutagem no ano são Léo Ortiz e Léo Pereira. O Danilo,
obviamente lidando com problemas de lesão durante a temporada e enfim, também foi ausência hoje. Eu queria perguntar de você por que o Léo Ortiz e o Léo Pereira, por exemplo, tem essa sequência tão grande, principalmente nas ausências do Danilo e o Cleiton, o João Vitor, enfim, outras opções não tem tantas oportunidades quanto jogadores, por exemplo, o Everton Araújo, que também saiu da base, mas vem tendo oportunidades no time quando o Jorginho e outros jogadores precisam descansar. Obrigado. Porque eu acredito que, primeiro, a zaga é um lugar delicado. Não gosto de mexer na última linha, não gosto de fazer trocas da última linha, como hoje eu fiz, né? Tanto Vinha como Varela. Não gosto de fazer trocas ali. Tento mexer o menos possível. E hoje, pensando nesse desgaste desses dois jogadores que você citou, existe também o adversário, né? Um adversário que nos gera muitas dificuldades, muitos problemas na nossa última linha. E achei que não seria justo com os dois meninos jogar esse jogo. Por mais que, claro, todo mundo pensa, né, que todos podem jogar porque são da base, mas eu acredito que sempre na zaga é uma situação mais delicada pela importância e a dificuldade que o jogo hoje com Hulk, Rony e Coelho iria gerar na nossa última linha. Então, por isso optei por continuar com eles. São fortes, são jovens e estão bem. Mas se precisar contra o Ceará ou até mesmo na volta, eu sei que tem o João e o Cleiton. Aqui, boa noite, Felipe, tudo bem? Isabelle Costa. Assim, tanto quanto inesperada, o relacionados com o Samuel Lino, o Royal e também o Saul, né? Até porque eles estavam em período de pré-temporada, o Saul mesmo, a gente sobre como é que eles, porque a gente no campo, o Samuel vindo, mas se movimentando muito bem. Como você vê a preparação, o entrosamento deles também, né? Porque foram pouquíssimos treinos. E sobre o Everton Cebolinha, o que está pegando com o Everton? Obrigada. Bom, o Cebolinha está com uma tendinite, mas isso é assunto do médico, né? Mas eu sei que ele está com uma simples moléstia aí na parte do tendão e em breve voltará. Que precisamos dele também. E sobre os reforços, eles já tiveram conteúdo, já tiveram os vídeos necessários para entender como a gente joga. É da mesma forma que eles jogavam nos clubes deles, então não tem nenhuma novidade para eles, e eu vi eles treinarem. A gente recebeu também os dados físicos deles e achamos que não teria risco colocá-los nesse jogo. Então, com tantos desfalques que temos, eu optei por trazê-los nessa relação. E a partir daí agora, somar, como eu falei, treinar nessa dinâmica da equipe o antes possível, que com certeza vão ser muito importantes para nós. Peraí. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, compartilhar e hype também os nossos vídeos. É muito importante para o nosso crescimento. Nos ajude a chegar a 14 mil inscritos. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Saudações. Até a próxima.